E aí o seu gestor chega e diz, precisamos conversar sobre aquela entrega. Só isso. Ele nem terminou de explicar o motivo da conversa, mas em poucos segundos você já está pensando, fiz alguma coisa errada, ele não gostou, será que meu emprego está ameaçado outra vez? Você entra na sala, ele começa a falar e você já está preparada para se defender de uma conversa que na sua cabeça começou antes mesmo de começar. E esse é um ponto muito interessante do comportamento humano. Às vezes, o que coloca a gente sob pressão não é apenas o que aconteceu, é o que esperamos que aconteça. É aquilo que a gente vai construindo dentro de nós. O automático aqui é responder à previsão antes de conhecer os fatos reais. O gestor fala, precisamos conversar. E a sua mente completa, tem alguma coisa errada aí. A partir daí, você pode começar a interpretar tudo por essa lente, tudo por essa expectativa. E esse mecanismo tem um nome, tem um motivo real para que ele aconteça. O nosso organismo, ele não responde apenas ao momento presente. Ele também se prepara para aquilo que ele prevê. Mas, Marina, de onde vêm as informações daquilo que ele tenta prever? Vem das experiências anteriores e das situações difíceis que provavelmente você já vivenciou em uma situação parecida e talvez nem se lembre direito. O hipocampo é quem rege a memória, tá? E ele funciona como um organizador de experiências. É ele quem vai buscar, nessas experiências antigas, informações, emoções, sensações para fornecer o contexto da realidade. E o hipocampo, ele não trabalha sozinho, tá? Enquanto o hipocampo busca a experiência, existe uma outra estrutura que funciona como um alarme, a amígdala. É a parte do cérebro que grita perigo antes que você consiga processar racionalmente se está diante de uma situação de ameaça ou não. Então, o hipocampo, ele traz o contexto. A amígdala dispara diante da reação. E os dois juntos decidem, em frações de segundos, se aquela situação parece familiar com algo que já aconteceu e te machucou demais no passado. E é aqui que entendemos, gente, que a mente, ela não trabalha sozinha. O cérebro utiliza informações do corpo e do ambiente ao redor para interpretar o que está acontecendo no agora. Corpo, memória e ambiente, eles funcionam como um circuito interligado. Um alimenta o outro o tempo inteiro, em tempo real, para decidir como você vai reagir aos próximos segundos. Então, por exemplo, se você tem um histórico de ser criticada, julgada, atacada por um antigo gestor em um outro trabalho que você teve, ou se você já teve projetos cancelados injustamente e acabou não processando direito aquela situação, isso aumenta muito as chances de você começar a se defender antes mesmo de saber o motivo real do seu chefe ter te chamado. Então, quando a memória identifica uma situação parecida com algo que já foi vivido no passado, o corpo entra em ação antes da mente terminar de avaliar se aquilo de fato é uma ameaça ou não. Quando existe incerteza sobre uma possível ameaça futura, a gente tem uma tendência a ficar mais vigilante, mais orientado para aquilo que de fato a gente tem medo. E claro que esse mecanismo, ele tem uma função útil, que é antecipar problema e nos preparar para eles. O problema aparece quando a previsão, ela começa a ocupar o espaço da realidade. E é por isso que o comportamento, eu costumo dizer que é a expressão visível do nosso estado interno. E o nosso estado interno é consequência de uma avaliação biológica. E essa avaliação é influenciada pelo contexto, pela memória, pelo corpo, os três juntos, o tempo todo, de forma interligada. Por isso que lutar, fugir, apaziguar, controlar, terceirizar o problema nem sempre é uma decisão intencional. Isso pode ser uma resposta adaptativa e, na maioria das vezes, ninguém escolhe ela conscientemente. Elas vêm de padrões automáticos e repetitivos. Existem respostas mais funcionais ou mais disfuncionais diante do contexto. Não existe certo ou errado. E quem reduz a nossa impulsividade é uma série de mecanismos regulatórios como atenção, memória, controle executivo, aprendizagem. E o que a gente pode treinar isso ao passar do tempo. Então, no caos e na modernidade dos dias atuais, antes
de reagir e construir a defesa, entra a primeira pergunta para lidar melhor com esse tipo de situação. O que de fato aconteceu? O meu gestor disse, precisamos conversar sobre aquela entrega. Esse é o fato. Ele está decepcionado comigo, vou perder meu projeto, isso ainda é uma previsão. E perceber essa diferença já cria um espaço para a gente começar a construir uma resposta diferente. E aí vem uma segunda pergunta, né? O que essa situação exige de mim agora? Primeiro, ela exige ouvir, entender qual é o assunto, qual é o ponto da entrega que está sendo discutido. Aqui eu saio um pouco do senso de eu, da história que eu comecei a construir dentro da minha mente, e eu volto para o nós, para o que está realmente acontecendo nessa conversa. Eu só consigo responder bem depois que eu descubro exatamente ao que eu estou respondendo. Nessa situação, a resposta mais adaptativa, o ponto B, não é entrar em uma conversa sem expectativa nenhuma. É conseguir adiar um pouco a defesa até compreender a pauta da conversa ou o problema que vai ser discutido. Então, primeiro eu obtenho a informação, depois eu avalio ela e depois que eu posso responder de forma consciente ao que está sendo debatido. Se houve um erro, eu vou responder ao erro. Se houve uma interpretação equivocada, eu tenho a chance de esclarecer. Se existe uma crítica injusta, eu posso discordar, mas agora eu estou respondendo ao que de fato aconteceu e não a um cenário que a minha expectativa construiu 5, 10 minutos antes da conversa realmente acontecer. Isso é adaptabilidade. Então, sob pressão, vale a pena se perguntar: eu estou respondendo ao que aconteceu ou ao que eu estou imaginando que vai acontecer? E quanto melhor a gente consegue separar a interpretação do fato, uma coisa da outra, maior a possibilidade de escolher uma resposta compatível com a situação real. Se você já entrou numa sala, tendo vivido mentalmente uma reunião inteira antes dela começar, deixa aqui nos comentários qual foi a última vez e como você se sentiu diante desse acontecimento.